Bem-vindos mais uma vez, mais uma entrevista aqui no Fórum Banca, desta vez com Paulo Moreira, da Forvis Mazaris. É o responsável pela empresa, pela atuação, pela gestão da empresa em Angola. Estamos aqui a falar especificamente sobre o setor financeiro, sobre a banca. Os consultores e este tipo de empresas normalmente conhecem bem as tendências, quando é que está a caminhar o mercado. No caso de Angola, para onde é que caminha o setor financeiro e quais são as novas tendências e o que é que está a acontecer de novo? Bem, o setor bancário tem tido um grande foco no desenvolvimento e alargamento da base da bancarização. Obviamente que num país com pouca literacia financeira as coisas são mais complexas, mas a maioria dos bancos adotou a utilização de tecnologia para solver aqui um bocadinho a questão territorial e a cobertura em algumas zonas que é difícil, e também a possibilidade da criação da rede de agentes bancários acabou por criar alguma dinâmica nesse processo de tendência que o mercado tem neste momento. No futuro, eu penso que vamos ver, de certeza absoluta, algumas fusões, algumas concentrações, até porque há bancos em Angola que não têm a dimensão para sozinhos ombrearem com algumas das questões que se vão tornar prementes no setor bancário em Angola e financeiro. Obviamente que aqui penso que a banca também terá que caminhar na questão da alteração da posição de crédito, ou seja, a banca tem que de facto deixar de estar confortável com o risco, porque de facto o crédito ao Estado é um crédito sem risco, mas tem que entender que se não houver crédito à economia, o país não vai ter capacidade de apenas com ações do Estado resolver a situação. Bem, para a primeira pergunta, a primeira resposta já tocou aí em três ou quatro temas, digamos, essenciais para o futuro da banca e do setor financeiro em geral em Angola. Ahm, Essa questão vai ser através da digitalização e desse tipo de sistemas mais avançados que a banca se vai desenvolver, ou é necessário também ao nível da regulação e ao nível depois da macroestrutura económica, etc., que isso aí já sai de fora do âmbito da responsabilidade É direta direto, assim. da banca e dos bancos. É preciso que se introduzam aqui algumas reformas, exatamente, por exemplo, para dinamizar a questão do crédito. Eu estou-me a lembrar assim de uma questão muito simples. A inflação em Angola é muito elevada, o que faz com Sim, que as taxas de juro sejam não sejam aliciantes para quem precisa de sim. Tem, tem, financiamentos, não tem é? muitos. Portanto, há Sim. uma série de questões aqui. Na Há, sua opinião, há, quais há é que uma são as série de fundamentais? critérios que não dependem da banca, obviamente, mas que muitos deles podem ser influenciados pelas decisões ou pela capacidade da banca influenciar algumas decisões do Estado. Há aqui um fator essencial que tem que ser revisto pelo Estado, que é a questão da titularidade da propriedade. Porque muito do crédito que se faz fora de Angola, que se faz no mundo, que não em Angola, tem garantia real. E em Angola uma garantia real não pode ser feita, porque a propriedade não é da pessoa, é do Estado. E muitas vezes essas garantias reais, mesmo noutras realidades, são imóveis, são terrenos, Exatamente, é disso que estamos a são falar. Ou propriedade seja, eu privada, mesmo não é? que queira dar, imagino que eu vou fazer agora, tenho uma fazenda, preciso de investir, quero dar a fazenda como Como garantia real, colateral. ok? Obviamente depois o crédito com garantias reais também é um bocadinho complexo, mas é uma forma de fazer, segurança de crédito. A banca não vai aceitar porque o terreno não é meu, eu tenho um direito de exploração que o Estado pode tomar a qualquer momento. Esta é a grande reforma, penso que o Estado tem que pensar em rever, e é isto que nós, quando estamos com os nossos clientes da banca, tentamos dizer, é que vocês nos fóruns competentes devem rapidamente transformar esta situação numa situação, fator crítico de sucesso, que é a titularidade da propriedade. Depois, a questão da digitalização. Nós temos países em que há bancos só digitais, não há bancos reais, ok? Obviamente que em Angola isto não é fácil de fazer, até porque há sítios onde nem há cobertura de internet, por exemplo.
E eu penso que vamos demorar algum tempo a chegar lá, mas aquilo que eu penso que de facto a banca tem que entender é que vai ter que alocar algum do seu ativo a crédito de risco, porque tem que correr um risco. Agora, obviamente, tem que correr um risco controlado, tem que se calhar melhorar a sua análise de risco, porque continuar a dar Essa dinheiro ao também é Estado. uma forma, da sua objetiva, do setor crescer. Obviamente, porque repare, há dinâmicas de controle de risco que de facto a banca não estava habituada a fazer. Porquê? Porque não fazia risco. Dava dinheiro ao Estado, ok, o Estado depois tinha as garantias, ainda por cima moedas fortes, ou seja, o banco fica tranquilo nessa posição. Mas a economia real precisa de facto de alguma injeção de capital. Essa questão depois tem um efeito na economia real, que não é tão Obviamente, dinâmica, que não tem obviamente. tanto financiamento. Obviamente que sim. Agora, eu penso que a banca vai ter que criar um mecanismo também de digitalização, não só na vertente comercial, mas na vertente do próprio banco. Tratamento Da de própria dados, gestão interna. gerir informação bancária de uma forma diferente, que não só de reporte para o Banco Nacional, mas ter a própria informação como uma ferramenta de gestão. E nós temos desenvolvido alguns contactos com a banca nesse sentido para lhes mostrar que nós temos ferramentas para os ajudar a fazer isso. Okay? Para os ajudar a construir bases de dados, primeiro, bases de dados robustas, com garantias de segurança, porque eles também têm que ter essa preocupação, inclusive têm que emitir algumas certificações para o regulador e para as entidades externas, a dizer que o sistema está devidamente controlado, mas têm que ter a capacidade de usar a sua própria informação para gestão bancária. E isso vai, de certeza absoluta, criar alguma dinâmica, e os bancos todos se entrarem neste processo, acaba por acontecer um fenómeno, por exemplo, que acontece no Brasil. Todo o sistema bancário no Brasil está integrado. E uma pessoa que é incumpridora no banco A dificilmente vai conseguir um crédito em qualquer situação. Essa Então, informação pessoal é bastante utilizada. Um empregador, quando contrata alguém no Brasil, pede-lhe o documento fiscal e vai verificar qual é a história fiscal desta pessoa. Para isso, o Estado também tem que começar a criar condições para que essa informação esteja disponível e partilhável. Mas é aqui que temos que estar, porque se não formos desta forma, dificilmente, de facto, o banco vai querer correr um risco que não tem como gerir. E aí vai ser mais difícil desenvolver a economia fora do setor do oil and gas. Temos, não é? Indústria, comércio, agricultura, são setores o rendimento não é um rendimento imediato, é um rendimento a longo prazo, então é preciso também são haver setores capital. Que internacionalmente a banca tradicionalmente tem trabalhado muito diretamente com estes setores. E um país de facto precisa de indústria, precisa de agricultura e precisa de dinâmica da economia fora da questão estatal, porque o Estado não tem que estar a intervir na economia, o Estado tem que coloca-se até a questão da capacidade, não é? Se vai ter essa capacidade. E o que acabamos por ter é que o Estado é o regulador e é ator em agente próprio, ou seja, ele próprio regula-se a si próprio e ele próprio intervém na própria economia, ou seja, é uma situação que não é linear e que cria de facto algumas questões que são mais complexas de resolver. Paula, eu agradeço a presença connosco. Eu é que agradeço o convite. Acho que trouxe aqui várias contribuições interessantes e que nos dariam aqui uma longa conversa sobre muita coisa para conversarmos. Sobre o setor financeiro e não só. Muito obrigado. Obrigado eu. Até à próxima. Estamos juntos. Obrigado.